Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham, de uma certa forma, conseguido assistir a nossa aula passada. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso curso sobre o IA 941, Laboratório de Arquiteturas Cognitivas, e hoje nós estaremos fazendo aqui o estudo do SOAR, né? De novo, né, a segunda parte. Nós já vimos o SOAR um pouquinho na aula passada. Vocês devem ter visto a introdução do SOAR, devem ter feito ali o tutorial 1, tá certo? Vocês vão perceber que hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto do que o que nós tivemos na aula passada, porque a ideia realmente é somente trazer uma introdução, trazer umas primeiras ideias a respeito da nossa aula de hoje, para vocês não perderem tempo de estarem efetivamente pondo a mão na massa lá e fazendo os experimentos, tá certo? Então, só para a gente recapitular, né, esse aqui é o nosso, nossa aula 3, porém nós estaremos fazendo o tutorial 2 do SOAR, tá certo? De uma certa forma, o que nós vamos fazer de diferente nesta aula é que lá na aula passada, quando vocês estavam trabalhando com o SOAR, vocês estavam trabalhando com ele como se fosse uma ferramenta de inferência pura, né? Vocês devem ter percebido que como é que o SOAR trabalha, né, com os Working Memory Elements. Você pode definir um estado, né, de uma situação do mundo que é o estado corrente. Aí você define um objetivo, tá certo? E um conjunto de regras que transformam do estado corrente no estado, em outros estados, né? E aí a ideia é que o SOAR seja capaz, então, de encontrar uma sequência de operadores que nos leve do estado corrente até o estado desejado. Esse é o funcionamento básico do SOAR. Eu espero que vocês já tenham conseguido compreender isso a partir dos experimentos da aula passada, tá certo? O que vai ter de diferente agora aqui na aula de hoje é que na aula de hoje nós vamos começar a conectar o SOAR com o mundo externo, tá certo? Por quê? Porque até onde a gente viu na semana passada, o SOAR ele funciona basicamente como? Como uma máquina de inferência, uma máquina baseada em regras, mas não são regras quaisquer. São regras que vão nos levar de um determinado ponto até outro ponto, de uma determinada situação até outra situação, tá certo? Então a gente representa esse estado na forma de um Working Memory Element. Nós vamos ter as chamadas regras de proposição, que vão propor operadores. Nós vamos ter aí as regras que vão estar permitindo que a gente selecione qual que é o operador que vai estar decidindo, e as regras de aplicação que vão estar efetivamente transformando o nosso estado, certo? Hoje nós vamos ver duas coisas adicionais que a gente não chegou a entrar em muito detalhe lá na semana passada, mas que acontecem aqui, tá certo? Que são a entrada e a saída, tá? E assim, a gente já percebeu que isso é muita fonte de confusão para pessoas que estão querendo aprender a usar o SOAR, tá certo? Porque a própria documentação do SOAR não é muito clara de como isso funciona. E a gente vai tentar, vamos assim dizer, facilitar para vocês, para que vocês consigam entender, tá certo? Basicamente a ideia é que toda aquela inferência que está acontecendo no SOAR é como se tivesse sendo um planejamento que está acontecendo internamente aqui na nossa cabeça, tá certo? Mas o mundo está acontecendo, tá certo? O mundo se movimenta e se modifica junto com a nossa mente. Então isso pode dar um pouco de confusão. Uma das maneiras da gente evitar essa confusão é a gente imaginar que a nossa cabeça pensa muito mais rápida do que o mundo e que, portanto, entre uma inferência e outra, o mundo não se modifica em nada, a não ser pela decisão que a gente toma, tá certo?
essa é uma postura, ela não vai ser válida em todas as situações, e o SOAR permite que a gente trabalhe nesses dois modos, né, imaginando que o mundo se modifica ou que ele não se modifica. Inicialmente, vamos imaginar que ele não se modifica, para facilitar um pouco a nossa compreensão, tá certo? E vamos começar a tentar entender o que vai acontecer, né? Nós vamos começar o nosso tutorial de hoje com esse joguinho aqui, que é o joguinho do Ithers, tá certo? Esse joguinho, ele permite que a gente descreva uma situação, né? Então nós vamos ver como que essa situação vai ser descrita. Esse joguinho é aquele joguinho do Pac-Man, né? Ou Come Come, tá certo? Basicamente essas bolinhas que vocês estão vendo aí, elas são, cada uma delas um agente, tá certo? E cada uma delas pode ter um controlador SOAR que está ali controlando a atividade daquele agente, tá certo? E o que a gente se propõe aqui é criar uma inteligência para esse agente, para fazer com que esse agente então consiga se deslocar aí no labirinto, tentando comer o maior número de comidas, tá certo? Então o tutorial vai basicamente iniciar esse processo mostrando isso para a gente, né? Nós vamos ver então, ele vai falar um pouquinho de como é que é esse Iter. Ele vai mostrar como é que a gente cria um novo agente. Então, no começo, quando a gente começa o jogo, não tem agente nenhum, né? A gente usa esse botãozinho aqui, New, que nem está ali indicado pela seta, para começar para criar um novo agente, tá certo? E aí a gente precisa passar para ele como parâmetro o conjunto de regras, ou pelo menos o conjunto inicial, o arquivo inicial, que depois esse arquivo pode chamar outros arquivos de dentro dele, mas esse arquivo é o que vai carregar as regras que vão estar sendo utilizadas aí para controlar o agente, tá certo? Então, aqui ele dá um exemplo, né, de como é que a gente faz isso. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, tá certo? É possível também você criar um agente humano para controlar, mas esse detalhe, por enquanto, vamos deixar de lado. Quem tiver mais curiosidade pode estar mexendo lá para ver como funciona. Vocês vão então mexer, vão colocar um conjunto de regras, vão escolher uma cor aqui para o agente que vai ser carregado, e o agente, quando for carregado, então ele vai carregar junto, né, o SOAR Debugger, tá certo? E aí, se vocês quiserem simplesmente executar, vocês simplesmente clicam em Run e ele executa, e você pode ver o Come Come executando a sua tarefa, tá certo? Mas se vocês quiserem, vocês podem também executar essa ferramenta no passo a passo, tá certo? E aí vocês podem ver o processo da inferência. E nesse processo da inferência não vai acontecer nada no jogo, porque o jogo só termina quando a inferência decidir de fato qual que é o operador que vai ser aplicado, tá certo? Bom, ele vai explicar isso aqui, vai explicar como é que a gente executa o Iter, tá certo? Aqui ele dá um exemplo aqui para vocês verem como é que as regras vão sendo disparadas no processo de decisão, tá? Tudo isso é, como eu falei para vocês, é a mesma recomendação que eu dei na semana passada, de que é necessário ir executando. Vocês vão lendo o tutorial e vão executando aqui as atividades para poderem aprender melhor como é que as coisas acontecem. Não adianta só ler, tá, gente? Se vocês ficarem só lendo, eu sinto informar, quando chegar lá na frente, vocês não vão ser capazes de executar as tarefas. É necessário realmente que vocês entrem no programa, executem as coisas, para as coisas se fixarem na cabeça de vocês, tá? Aqui ele vai explicar como é que funciona, né, o campo de visão, o que o agente tem como informação. Ele vai conseguir enxergar somente as coisas que estão ao redor imediato dele. Ele não tem uma visão completa do tabuleiro, tá certo? Como é que a gente pode resetar, começar o jogo de novo. E aí ele vai começar um processo mostrando bem simplesinho, né, um conjunto de regras mais pequenininho, como é que funciona. E ele vai explicar como que ele tem acesso a essas informações do mundo de dentro do SOAR. Porque vocês lembram, quando a gente fez na semana passada,
aquele exercício dos jarros, né, que transportava água de um lado para o outro, a gente definia o estado internamente. Então a gente começava com o estado inicial e ele ia indo até chegar no estado final. E agora aqui vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos usar um novo tipo de working memory element que não existia antes. Tá? Então, a partir daquele estado inicial, S1, vocês vão ver que vai surgir essa arvorezinha que vocês estão vendo aqui na tela nesse momento. Nós vamos ter um arco I/O que vai me levar para o output link, tá certo? E dentro do output link, a gente vai ter então os comandos que o SOAR pode escrever e que são, nesse caso, comandos que o aplicativo Ethers está esperando encontrar. Então, não dá para a gente fazer como a gente quiser da nossa cabeça. A gente precisa ser, vamos assim dizer, está operando um aplicativo que espere receber um certo conjunto de comandos. Tá? Então, o aplicativo Ethers, que ele foi desenvolvido especificamente para rodar com o SOAR nesse caso, ele espera um comando do tipo move e ele espera um parâmetro que nos diga a direção que ele tem que se mover. Né? Nesse caso aqui, esse comando aqui seria mover para o norte, tá certo? E aí o que a gente tem que fazer internamente dentro das regras que a gente coloca lá no SOAR é em algum instante a gente escrever nessa posição. S1, chapéu I/O, chapéu output link, chapéu move, chapéu direction north, tá certo? E ao fazer isso nós estamos enviando um comando para ele se mover para o norte, tá? Então essa é a maneira por meio do qual a gente interage no mundo, tá certo? Aí ele vai explicar, né, como é que a gente cria regrinhas para fazer isso. Vocês vão seguindo aqui o tutorial, ele vai explicando isso para vocês passo a passo aí, e vocês vão entender como é que isso acontece, tá certo? Vai aproveitar também para ensinar algumas maneiras de ser mais produtivo. Em vez de ficar um monte de regras, né, uma concatenando na outra, a gente pode usar esses shortcuts que ele coloca aqui. E os shortcuts facilitam um pouco a vida quando vocês estão colocando as regras aí no sistema. Né? Aí ele vai criar aqui umas estratégias, tá certo? Explicando para vocês aquela sequência que eu já tinha falado para vocês na semana passada, né? Eu tenho aqui a entrada, onde eu leio informações do mundo. Aí, a partir depois de ler a entrada, ele atualiza lá o I/O input link, tá certo? E aí as suas regras podem tentar ler desse input link, tá certo? Então ele vai explicar direitinho aqui como é que acontece tudo isso, tá certo? Vocês vão seguir por aqui. Ele vai falar um pouquinho da questão da persistência, né? Como é que funciona essa questão da persistência. Vocês precisam também dar uma lida aqui para entender. Aquela história do i-suporte, do o-suporte, que a gente já tinha comentado aí na aula passada, isso vai ser retomado aqui. Ele vai explicar como é que a gente faz para poder fazer o tracing das regras, porque se você já colocou as regras corretas ali e põe para funcionar, maravilha, ele vai funcionar, que é uma beleza. Mas se você não sabe direito o que você está fazendo, você precisa de um tipo de feedback para saber como que o SOAR está escolhendo os operadores e como ele está aplicando. Então ele vai ensinar aqui como é que a gente faz para usar comandos write para ir fazendo traces, né, que são marcas que vão ficar aparecendo aqui no debugger para a gente poder ter uma ideia de como que está sendo a inferência por parte do SOAR, tá certo? Então ele vai explicar como fazer isso, aí ele vai melhorar um pouquinho a estratégia, ele vai tentar criar esse operador move to food, né, para ao invés de ele simplesmente se mover aleatoriamente, para ele buscar preferencialmente os lugares aonde tem a comida, tá certo? Então é isso que essa regra do move to food faz. Observem que isso aqui é didático, tá, gente? Ele vai devagarzinho, ele vai melhorando um pouquinho ali, para vocês irem aproveitando e entendendo como que o SOAR funciona, tá? Aí ele coloca essa figurinha aqui, que é uma figurinha mostrando aí toda a árvore de possíveis movimentações que a criatura pode fazer, tá certo? Então, ele vai seguir,
Ele vai dar algumas outras dicas aqui para a gente, né? Falar da questão de quando a gente está trabalhando com várias opções simultaneamente, então como você substitui várias regras parecidas por uma única regra, usando esse operador aqui com maior, maior, menor, menor, tá certo? Que vocês estão vendo aqui na figura. Ele dá um exemplo de como é que a gente faz para poder fazer o tracing disso, vai explicar um pouquinho para a gente como é que a gente debuga programas feitos no SOAR, porque agora como os programas vão ficar um pouquinho mais complexos do que os da aula passada, vocês vão ver que em algumas situações o SOAR simplesmente não roda, porque tem erro no programa, né? O SOAR não é tão inteligente como um compilador para poder ficar apontando esses erros, então a gente tem que depurar para tentar descobrir por que não está funcionando. Ele vai explicar aqui como usar o Visual SOAR, né, para poder tentar diagnosticar possíveis erros aí que podem estar perturbando o funcionamento, né. Ele vai falar daqueles write statements que eu já comentei, para vocês fazerem marcações, outros tipos de debug, né, que vocês podem estar fazendo, vai falar um pouquinho aí de erros semânticos que podem estar acontecendo. Aí ele vai generalizar o move, ao invés de eu ter um move para cima, um move para baixo, um move para cada direção, ele vai tentar criar um operador único chamado move, né? E vai explicar como é que a gente faz isso daqui aqui também, tá certo? Como é que é feita a seleção, tá? Questão das preferências, como é que a gente prefere um operador em relação a outro, e aí ele começa a desenvolver o que ele chama de operador move avançado, certo? Então também aqui ele vai desenvolver o move avançado, a gente vai seguir aqui no move avançado, tá certo? Aí vai seguindo aqui, aí ele vai explicar o jump, né? Vai tentar criar um outro operador que ele chama de jump, e aí vai seguindo adiante aqui com o tutorial, tá certo? E aí ele vai usar um ithers avançado aqui que ele vai propor para vocês tentarem desenvolver. E ele finaliza o tutorial com essa visão aí do que ele chama de top state, né? Que seriam todos os estados que as entradas e as saídas do ithers usa, certo? É óbvio que isso daqui se modifica para cada aplicação que vocês forem fazer. Isso aqui vale só para o aplicativo ithers, tá certo? Não vale para os demais aplicativos, tá? Bom, gente, é isso aqui que eu queria comentar a respeito do tutorial em si, tá certo? Eu vou passar aqui só para vocês darem uma olhada. Eu vou tentar executar ele aqui só para vocês terem uma ideia dele funcionando, como é que funciona. Então vamos passar aqui para a minha tela do meu computador. Eu já tive aqui aberto o SOAR, tá certo? E a gente vai basicamente encontrar aquele aplicativo ithers, né? Então só vou fazer aqui um pequeno demo para vocês. Aqui a gente roda o ithers, tá certo? Ele vai abrir aqui o programinha do ithers. Vocês observam que no começo não tem criatura nenhuma aqui, né? Aí a gente vem aqui no new, tá certo? Vamos criar aqui um agente que vai ser o SOAR, que vai estar controlando, né? Aí a gente tem que escolher, né? Eu já estou aqui de propósito aqui nos diferentes tipos de controladores, né? Eu vou entrar direto aqui no Advanced Move, que é o mais espertinho, porque os outros são meio burrinhos, né? Não fazem a coisa direito. Mas a gente vem aqui e aí a gente cria o agente, tá certo? E ele vai criar uma instância do debugger em conjunto, tá certo? A gente pode até deixar o debugger aqui no cantinho, tá certo? E aí, se a gente quiser executar o agente, então, a gente vem aqui em run, tá certo? E ele vai sair executando como é que chama? A ação dele, tá certo? Ele vai aqui. Esse aqui, como é o mais avançado, ele é bem espertinho, né? Ele não fica preso, ele não fica travado, ele consegue andar mesmo que não tenha comida ao redor dele. E vocês vão ver que depois de um tempo, né, ele vai executar tudo o que ele precisa executar, né? Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas ele conseguiu pegar todas as comidas, tá certo?
Então, é uma maneira da gente executar aqui o nosso ithers, tá certo? Se a gente quiser, a gente pode começar de novo, então reseta ele naquele ponto, tá? Se eu quiser executar de novo, é só dar um run de novo aqui, ele vai executar de novo, mas eu posso também executar ele no passo a passo, tá certo? Então eu posso indo aqui steps, né? Aí vocês vão ver a cada passo o que ele faz. Cada passo que eu dou aqui, gente, observem, ele é todo um conjunto de operações que está acontecendo dentro do SOA, tá? A gente vê aqui no debugger, ó, para cada passo daquele, eu comecei aqui no estado S1, tá certo? E ele foi explorativamente propondo regras, né, de mover para o east, mover para o norte, rejeitar o sul. Então vocês percebem aqui que tem toda uma sequência de operações. Ó, aqui no final ele definiu, tá certo? O que ele ia fazer, tá? E aí ele executou a ação e aí é que ele deu um passo aqui, tá certo? Deixa eu até colocar de lado aqui para vocês verem. Se eu der mais um step aqui, ó, ele vai executar, tá certo? Mais um movimento aqui, tá certo? Mais um, tá? Um a um ele vai. Se a gente quiser entender internamente como ele está fazendo, a gente poderia estar colocando mais código ali para poder ir, como é que chama? Mostrando informações. Aqui ele está só mostrando como é que chama? A última ação que ele resolveu executar, tá certo? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui que é interessante também. Então eu posso executar, mandar ele parar, eu posso executar ele no passo a passo aqui de novo, tá certo? Mas uma coisa que é muito interessante para a gente é essa ferramenta aqui, que nem todo mundo sabe operar isso aqui direitinho, tá? Vocês estão vendo que a gente tem aqui esse desenho aqui, né? Que ele executa, cada vez que eu executo um step aqui, olha, repara que ele vai parar naquele exato mesmo lugar, tá vendo? Ó? Ele está sempre parando naquele lugar. Mas se eu quiser, eu posso definir que ele pare em outro lugar, tá vendo? Ó? Eu posso vir aqui e mandar ele parar, tá vendo? E aí, se eu vier aqui, por exemplo, né? E agora eu dou um step, ó, ele parou ali, tá vendo? Se eu quiser que ele pare aqui, eu dou um step, ele vai parar ali, tá vendo? Se eu quiser que ele pare aqui, opa, aí eu venho aqui e dou um step e ele para ali, tá? Então eu posso parar em cada, eu não preciso executar necessariamente o ciclo inteiro. Se eu quiser, eu consigo definir, né, aonde que eu quero que ele pare e ele vai parar ali, tá certo? Então a gente consegue ver cada uma das estruturas que estão aqui na árvore, dependendo do ponto aonde ele para aqui, tá certo? Bom, gente, eu quis só mostrar aqui brevemente para vocês. Eu acho que mostrar só não substitui de fato a experimentação, tá? Então, o meu objetivo aqui foi realmente de estar trazendo um pouquinho do que vocês vão estar vendo na aula, mas agora as atividades da aula vocês aqui vão executar aqui, fazendo a leitura do tutorial e seguindo as atividades que são preconizadas ali, tá certo? Eu vou estar disponível aí no horário da aula, tá certo? Na sexta-feira, no horário da aula, e aí vocês podem estar interagindo comigo a partir daquele link do Conferência Web que a gente já usou na aula passada, para a gente poder estar auxiliando vocês no que vocês precisarem, né, nos problemas que vocês possam ter, para dirimir dúvidas aí que vocês possam estar tendo. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, então a gente pode estar seguindo adiante agora e vocês começando o trabalho de vocês, tá bom? É isso aí, gente, e até a próxima aula, então. Tá bom? Até mais.